Ô, Fê, acho que eu comecei a entrevistar o Michel Alcoforado mais cedo, aproveitar que ele dá um pulo aqui do lado, é muito bom. Como é que você veio parar aqui, hein? Como é que Deus te colocou aqui, hein, Michel Alcoforado? Bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado, hein, por ter me convidado a participar dessa festa. Apesar do título de arroz de festa, né? Que eu acho que foi um elogio. Foi o Fernando, não fui eu, não. É um ótimo jeito de receber os convidados, né? Mas você não acha que arroz de festa é... Quando você convida alguém pra fazer alguma coisa, você espera que essa pessoa aceite, né? Aham. Eu gosto do arroz de festa por causa disso. Você convida a pessoa, ela aceita. Eu gosto da ideia de arroz de festa porque é o básico necessário, né? Não então, é? Michel Alcoforado é um básico necessário. Eu acho. Você tem respostas pra pergunta pra onde vamos hoje? Putz. Pra onde vamos nesse estúdio CBN depois de 5 anos? Pra cima e avante, né? A gente não tem outra escolha. Para o alto e além. Eu brinco sempre que ou nada ou afunda, né? A gente não tem muita escolha na vida. Então é isso. Faça dor e continue a nadar. É isso, né? Nade. Tá bom. Olha, então agora, a gente já fez essa introdução aqui com o Michel Alcoforado, que foi o primeiro a chegar, né? Dos nossos convidados. Mas ainda tem bastante gente pra vir. Quem mais vem, você não... A gente já conta quem vem nessa primeira hora? Nessa primeira hora a gente vai juntar Michel Alcoforado, Maria Cristina Fernandes e José Godoy. A gente vai falar de tendência política e literatura. O que vai sair? Sei lá. Mas eu acho que vai ser legal. Vai. Depois do Repórter CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 18 de abril de 2022. Zé Godoy, bem-vindo. Ueba! Parabéns para você também, uma empresa de valores. Oi, Fernando. em Boa tarde, foge pelo Tati. interior do Boa tarde Paraná, a na todo direção de mundo São aí Paulo. no estúdio, A polícia informou os que as ouvintes. rotas Parabéns, estavam né? bloqueadas. Pelo menos 50 criminosos Parabéns a participaram da todos ação. vocês que fazem esse ótimo jornal nas nossas tardes. Obrigada. Vou perguntar pra vocês a mesma coisa que eu perguntei pro Michel. Michel Alcoforado tá aqui. Vocês nos conhecem, né? Vocês três, ou se conhecem? A cara do Michel. Quem são esses? Eu sou ouvinte deles e fã, né? De Maria Mas vocês Cristina, se leio conhecem? sempre. O Godoy eu escuto no fim do expediente, adoro. A gente tá fazendo Não. essa apresentação aqui também. Pessoalmente não conheço, mas conheço de ouvir e de ler. Maria Cristina eu leio bastante também. Eu também conheço os dois, da fama e acompanho. Da fama. Famosos. Essa vida pública aí que vocês levam. Muito bom. Maria Cristina estava na nossa estreia, né, Maria Cristina? A Janaína pregou essa peça aqui de colocar no ar o meu primeiro Boa Tarde, né? A história da minha retomada aqui na CBN. Na estreia do Estúdio CBN, dia 17 de abril de 2017. Você era a nossa convidada, não era? Acho que sim, Tati. A gente discutia a delação da Odebrecht, né? A delação do fim do mundo, lembra? Faz quantos anos isso? Uns 40? 5 anos, foi um dia desse, né? Mas tanta coisa mudou, né? Aliás, fala. Os meses de abril meio que têm se transformado em... Hoje são tão marcantes quanto os meses de agosto no Brasil, né? Muitas coisas importantes acontecem, né? Vamos lembrar que o impeachment da ex-presidente Dilma aconteceu em abril de 2016, né? Gente. Um ano depois, a delação da Odebrecht e a estreia do Estúdio CBN. E em abril do ano seguinte veio a prisão do ex-presidente Lula. Nossa. Realmente. Eu também não tinha pensado nos grandes acontecimentos de abril. Caramba. Eu lembro só que na estreia, além de eu estar super nervosa, a gente reuniu Maria Cristina, Roberto Romano, professor Roberto Romano, que nos deixou recentemente. E Mairovitch, não era? Para discutir a delação? Acho que era. Maria Cristina para abarcar o aspecto político, né?
Ainda no estúdio de Santa Cecília, né? Isso. Pensar que a gente mudou de casa 2 vezes de lá pra cá. Muito bom, muito bom. Ô Zé, como é que Deus te colocou aqui? Eu já estava colocado, né? Eu sou antes do verbo, né? Antes do verbo eu já existia. A gente te herdou, né? Grandes heranças da humanidade. Aliás, temos 2 heranças aqui hoje, né, Fê? Conta, Zé. O Clube do Livro tem quantos anos? Fernando, acho que eu tenho 11 anos, eu acho, ou 12. Na verdade, Caramba. ele começou como uma newsletter que a CBN fazia. Cada dia da semana, a CBN disparava uma newsletter para os ouvintes, por e-mail mesmo. E tinha, sei lá, o Jorge Lu, que eu lembro que escrevia de vinho. Eu não vou lembrar os outros participantes. E eu escrevia um boletim literário. E depois que ele acabou, se transformou no quadro. Quando a Carol Moran, acho que virou âncora à tarde. Acho que faz 11 ou 12 anos, mas 11 com certeza. Bom. E o Michel? Eu cheguei aqui achando que ia ser mandado embora. A chefia me ligou, a primeira coisa que disse essa história é boa. o CBN São Paulo vai passar por uma reformulação e seu quadro acabou. Aí eu Você era comentarista do CBN São Paulo. Sim, vou passar no RH, pensei, né? Com quem que a gente fala? E aí ele emendou dizendo, não, deixa eu molhar o bico. A gente acha que você tem a mega cara lá do CBN, do estúdio CBN, com a Tati, com o Fernando, você vai se dar super bem. Fernando incentivou seu nome, vendeu pra chefia. Eu mesmo. E aí, você agora vai ter um horário às sextas-feiras lá com a Tati e com o Fernando. Eu disse, tá bom, tá ótimo. Aí o Fernando me ligou logo em seguida, eu tenho uma sugestão de nome. Aí eu disse, qual é? Pra onde vamos? Aí eu falei, não, que bom, porque eu ia sugerir que merda vai dar. Então a gente tá mais ou menos no mesmo lugar. Que é mais ou menos o mesmo sentido, né? Só é um nome mais legal pra pôr no rádio. Você tem uma finura, né, que eu não tenho mais, né, Fernando? Muito bom, muito bom. Ô Zé, a gente consegue pensar, puxa, o mercado editorial produziu tantas coisas legais, né? Enfim, tem produzido, talvez... Bom, eu falava aqui mais cedo que a gente está aqui há 5 anos, dos quais 2 sob pandemia, né? Exato. O que você pode nos contar, assim, num resumo rápido do mercado editorial de lá para cá? O Zé esteve aqui também, não só como comentarista, mas em outras vezes como convidado, para discutir também o mercado. Para fazer uma entrevista com quem foi, Zé? Com a Nélida? A gente fez 2 vezes. A gente fez com a Nélida e fez uma espécie de retrospectiva do que estava rolando no mercado editorial com 2 editores naquela época. Acho que o Luiz Schwartz e o Alexandre Martins Fontes. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi. E o que você pode dizer do mercado de lá para cá, assim, de 5 anos para cá, com essa pandemia que nos atravessou aí no meio do caminho? Aconteceu muita coisa, Tati. Eu acho que o quadro aqui, de certa forma, eu tentei capturar um pouco a gente para tentar trazer para a nossa conversa. Foi uma mudança muito importante, acho que já vinha acontecendo, acho que são coisas que, na verdade, é uma transformação social enorme no país, social e econômica, né? A gente pode considerar a gente pode retroagir desde os investimentos em universidades federais que foram feitas nas décadas, no começo, a partir desse milênio, desse século. Isso mudou muito o perfil do nosso leitor e, por consequência, isso criou uma nova forma de pensar livro, trazendo vozes diferentes de gente que escrevia ou que começou a escrever e que não tinha espaço no mercado como ele estava consolidado antes e que começou a encontrar espaço, porque também surgiram uma série de editoras que também escapavam só do eixo Rio-São Paulo e que começaram a dar capilaridade para essa produção. E isso alterou muito, muito o mercado, a ponto que, nesses 5 anos que a gente está falando aqui já do estúdio, as grandes editoras, eu acho que até foi um tema importante dessa conversa que a gente falou agora, com esses 2 editores e editoras muito consolidadas há muito tempo no país. Essas editoras tiveram que mudar muito o que elas publicavam, o que elas queriam publicar, o que elas achavam importante publicar. Então, teve uma alteração no leitor, uma alteração de quem escreve e uma alteração em quem publica. E são mudanças assim, muito, muito orgânicas mesmo, que vêm para falar de um país diferente.
Porque o Brasil também está vivendo vários tempos simultaneamente, né? A gente está vivendo a Idade Média em vários aspectos nesse governo, né? E, ao mesmo tempo, a gente está hiperconectado com o que está acontecendo no mundo. Assim. A gente está colocando vozes diferentes para debater, a gente está dando espaço para gente que não tinha espaço antes. Ou seja, o país está conectado com o que tem de mais novo no mundo atualmente. Ao mesmo tempo, a gente convive com a Idade Média. Então, é um país totalmente esdrúxulo, esse que a gente tem experimentado, né? E apesar desse caráter esdrúxulo, é muito legal que a gente tenha um mercado editorial que espelhe isso de alguma maneira, né? Que nos conte isso pelo viés da literatura, né? Sim, muito. Acho que tem contado, apareceram escritores também, vozes novas, né? Vozes diferentes. A gente teve nesses 5 anos um fenômeno literário que eu acho que é difícil de encontrar algo similar, que é o Torturado, que é um acontecimento literário, né? Porque se for pensar na... Peraí que meu gato tá comendo um elástico aqui. A gata tá... não, gente, coitada. Depois vocês vão ter problemas. Assim. A gata e vocês. O Torturado, ele é um fenômeno, né? Porque é um livro escrito para um público, na verdade, que a gente pela tradição e pelo mercado editorial brasileiro, que não deveria ser tão amplo, e que, de repente, explode essa bolha, vamos dizer assim, mais desse leitor de literatura mesmo, e todo mundo começa a ler o livro, tanto que ele é um best-seller, ele continua vendendo muito, ele continua nas listas de mais vendidos. Então, acho que o Torturado é o melhor exemplo dessa mudança que a gente está comentando aqui, né? Eu não vou ter como fugir, gente. O Fernando começou a ler agora, e eu estou adiando essa leitura justamente por saber que ela é urgente, me dá ansiedade. Leu, Michel, Torturado? Eu comprei, mas não li ainda. Eu tenho preguiça de coisas que tá todo mundo lendo. Eu e o Michel, gente, pensei a mesma coisa, mas não é possível, tem que ler para saber o que está acontecendo. Mas eu acho que é uma falha de caráter, é isso aí, tem que ler. Lacuna importante. Maria Cristina? Maria Cristina, você leu Torturado? Não li. Tá? Também não. Você vê o quanto o livro pode gerar. O potencial que ele ainda tem para... total. Eu sabia que nem a gente tinha mais gente, viu, Michel? Que tem preguiça do hype e depois... Eu nem acho que o hype não é justificado. Acho que sim, que é. Mas eu morro de preguiça. Quando tá todo mundo falando sobre alguma coisa, eu tenho vontade muita de falar outra coisa. Michel, que trabalha com tendência, não posso nem imaginar. Já vou chegar aí. Antes, queria... talvez a gente tenha umas 3 horas para Maria Cristina nos contar o que mudou na política em 5 anos, né, Maria Cristina? Eu estava ouvindo o Godoy falando que ele convive com esses dois mundos, né, enquanto conectado com o resto do planeta, o que está acontecendo, e nessa pandemia parece que a gente se aproximou mais do mundo, né, é curioso isso, enquanto a gente está evoluindo nessa Idade Média. E eu fiquei pensando aqui, o Brasil e o mundo, né? 5 anos atrás, a gente via a ascensão do Trump nos Estados Unidos e eu acho que em abril de 2017 não dava para ter uma ideia clara de que o Brasil ia ter um sucedâneo do Trump na extrema-direita. Não dava. Eu, pelo menos, não tinha essa bolinha de cristal, não. Talvez ali... em abril de 18 já desse para a gente ter uma ideia. Muito embora aquele famoso discurso com o qual o Bolsonaro hoje diz que lançou a sua candidatura à presidência da República na Academia Militar das Agulhas Negras tenha sido em 2014, dezembro de 2014. Ele situa, né? Porque ele agora está com para usar essa palavra odienta, uma narrativa sobre si mesmo. Então, ele situa o início da ascensão dele à presidência da República em dezembro de 2014, nesse discurso para os cadetes da AMAN. Mas o fato é que, em abril de 2017, a gente não tinha essa noção. E eis que estamos, hoje, de fato, com o grande sucessor mundial da extrema-direita, né? O presidente da República. E o que aconteceu, né, para que o Brasil conseguisse esse feito, né, de colocar
o governante mais importante desse extrato político que é a extrema-direita, né, no mundo. O que aconteceu no Brasil? Como é que nós conseguimos tamanho feito, né? E eu acho que esta delação da Odebrecht, que o Estúdio CBN trouxe na sua estreia, eu acho que nos oferece um ponto de partida, Tati Fernanda. E, obviamente, eu não vou passar 3 anos aqui, não, mas só para a gente entender por que oferece um ponto de partida, né? Era a chamada delação do fim do mundo, que foi homologada pelo ministro Edson Fachin. Foram 286 investigações e só 47 resultaram em acusações na justiça, e nem todas em condenações. 1 bilhão em propinas, tudo isso estava envolvido aí nessa delação. Isso não deu certo porque, assim, não resultou, em grande parte, falhou porque os depoimentos eram divergentes entre os colaboradores, entre os delatores, uma ausência de prova muito marcante, e muitos processos foram distribuídos para a Justiça Eleitoral. E outros tantos seguiram, e alguns se frustraram porque realmente não tinham fundamento, outros se frustraram porque houve uma reação, né, do mundo político para que essa delação fosse cair, meio que jogada no esquecimento. Essa delação veio, como a gente já disse, 1 ano depois do impeachment da ex-presidente Dilma, já em plena vigência do governo Michel Temer, que estava ali se sustentou ali entre pedidos de impeachment com delações muito fortes, como aquela da JBS, né? E se sustentou ali entregando tudo que tinha e que não tinha para o Centrão. Foi a delação que implicava o então presidente Michel Temer? A delação que implicava mais decididamente... Não, foi a gravação, né? Foi a gravação da conversa que veio à tona. Não foi exatamente a delação, né? Tem que continuar isso aí. Nunca vamos esquecer dessa tem que manter isso aí, O subsolo do Alvorada, né? Isso. Mas ele ali toreou ali, evitou esses 2 impeachments, e essa delação da Odebrecht meio que colocou o mundo político inteiro no mesmo balaio, né? Essa era a noção, que estava todo mundo agora no mesmo barco, né? E tudo isso aconteceu porque as denúncias foram feitas pelo Procurador-Geral da República, ainda da época petista, que é o Rodrigo Janot, que tinha sido o primeiro da lista. Foi o último PGR, primeiro da lista que foi escolhido. Porque o Temer já não escolheu, a Raquel Dodge já não foi a primeira da lista. E não é obrigatório escolher o primeiro da lista, mas era, digamos, uma tradição que se mantinha por respeito à votação no Ministério Público, né? Isso, a Raquel Dodge já não foi a primeira da lista, e o atual, o Augusto Aras, nem da lista era. Uhum. Então não é obrigatório, não está na lei, mas era uma coisa consuetudinária, como se dizia, que era estabelecido pela tradição desde 2003, quando o ex-presidente Lula assumiu. Então, o Temer aprofundou essas concessões ao Centrão para ver se segurava, e porque também o Centrão precisava se segurar aí dessas delações todas que atingiu todo mundo. Lula seria preso em abril de 2018, né, e, consequentemente, retirado da campanha presidencial de 2018. O candidato, como todos lembram, foi o Fernando Haddad. E a eleição de Bolsonaro deve muitíssimo àquela delação da Odebrecht, e também depois a delação que se mostrou frustrada do ex-ministro Antônio Palocci. Eu sei que esse caminho é longo, mas você consegue, para os mais esquecidos, estabelecer essa relação entre um ponto e outro? Entre essa delação e a eleição de Bolsonaro? Sim, Tati. Acho que não é muito difícil. O presidente fez uma campanha meio que montado na besta do apocalipse do combate à corrupção, né? Tudo seria resolvido pelo combate à corrupção. O antipetismo, né? Na época eu escrevi que o antipetismo tinha se transformado no maior partido político do Brasil. E foi isso. Ele elegeu-se como aquele que ia exterminar o perigo comunista
do país como se o PT fosse um partido comunista e os governos do PT tivessem sido governos comunistas. E como a corrupção estava muito, né, na cabeça das pessoas, todo o discurso, toda a política tinha meio que... Os signos da política circulavam e giravam em torno da corrupção, ele surgiu como aquele que exterminaria a corrupção da face do território nacional. Então, por isso que se diz que a corrupção e a violência, né, foram os dois grandes temas de eleição que conseguiram elegê-lo. Uhum. E em grande parte, aí talvez seja, a gente pode passar a palavra para o Alcoforado, mas aí talvez seja a segunda parte, como se ele se elegeu montado, em grande parte, nesta delação, ele governa por meio do desfazimento de tudo que um dia representou a Lava Jato. Mas vamos passar adiante e a gente completa depois. Michel Alcoforado, e a humanidade nesses últimos 5 anos? O Michel, bom, ele é antropólogo e ele estuda muito o consumo. Nesses 5 anos, Michel, com 2 de pandemia, tem uma coisa que mudou, que é o consumo. Para onde é que está indo o meu dinheirinho agora? Eu nem sei. O problema é que está faltando dinheiro, né? A queda do poder de compra dos brasileiros é um fato notório e, ao mesmo tempo, com o crescimento da inflação a passos galopantes, tem complicado aí para saber que dinheiro é esse que vai para onde. Mas eu acho que a principal mudança que a pandemia trouxe em termos de consumo foi a digitalização do consumo, né? Desde o momento que o isolamento social se transformou numa regra para a gente conseguir sobreviver a essa pandemia, muitos de nós fomos obrigados a digitalizar a maneira como compramos. Os dados são impressionantes. Antes da pandemia, o market share, né? Ou seja, o pedaço da nossa vida digital nas compras digitais que a gente reservava para comprar comida, sobretudo comida in natura, no supermercado, girava em torno de 1,5% de todas as compras que eram feitas. Então, de outra maneira aqui, só para ficar claro, tudo que a gente comprava online, a gente só reservava 1,5% das nossas compras para comprar no supermercado via aplicativo ou via site. Depois da pandemia, nos 4 primeiros meses, esse dado mais do que multiplicou por 5, ele quintuplicou, passou de 10%. A gente começou a achar normal comprar banana online, comprar abóbora online, comprar alface online, que eram coisas que eram impensáveis antes do processo pandêmico. Agora, há um outro movimento também que a gente não pode deixar de lado em termos de mudança do papel desse consumidor, que é a inauguração do Pix, que muda por completo as relações dentro do processo de compra e venda mesmo na sociedade brasileira. Eu, ano passado, em janeiro, fiquei 2 meses numa vilazinha no meio do Ceará para pensar como o dinheiro e a digitalização estavam impactando aquela cidade, que é uma cidadezinha, uma vila de Carazinho de Amontada. É uma cidade de Moitas, que tem pouquinha gente, não tem ninguém lá. E fiquei muito impressionado como, dentro de um modelo de vida, onde o caixa eletrônico mais próximo estava a 100 quilômetros, as pessoas estavam usando o Pix como um processo de digitalização do dinheiro. Então, essa coisa que eu e você não sabemos mais que quer sair com dinheiro na carteira para vir para o trabalho, para voltar para qualquer lugar, está espalhado pelo Brasil. E o Pix teve um papel muito importante nisso. Então, a digitalização, ela proporcionou uma nova forma da gente comprar, mas uma nova forma da gente se relacionar com os outros também, o que foi potencializado pelo vírus. Então, em termos de consumo, eu acho que esse é o principal impacto. Impacta tudo. A tiazinha que tem uma birosquinha ou que tem uma lojinha de roupa no Instagram ou em qualquer outra rede social, ela começa a competir ali em termos de oferta dos seus produtos com qualquer outro big player. Antes, para você poder vender seus artigos de luxo, você precisava comprar um andar num shopping de luxo em São Paulo e pagar uma fortuna. Agora, com a digitalização do consumo, você faz isso em qualquer site. E qualquer pessoa pode criar seu próprio site e gerar essa conexão com seus consumidores. Uau! Uau! Vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa. A gente está falando de política, está falando de literatura, está falando de tendência de consumo, de comportamento. Hoje
Estamos celebrando 5 anos de Estúdio CBN no ar, nesta CBN, Central Brasileira de Notícias, com Maria Cristina Fernandes, Michel Alcoforado e José Godoy, 3 dos nossos comentaristas que você só ouve aqui. Vamos para o Repórter CBN, a gente volta com a nossa trinca de convidados já. Essa é a segunda hora do Estúdio CBN desta segunda-feira, 18 de abril de 2022. Segunda-feira em que estamos celebrando 5 anos no ar. A data mesmo certinha é 17 de abril, ontem. A gente está celebrando hoje, reunindo alguns dos nossos comentaristas. Estão conosco aqui nessa primeira hora do programa Michel Alcoforado, Maria Cristina Fernandes e José Godoy. Vários ouvintes aqui no nosso chat. O Jarbas está dizendo assim: primeira vez que eu vejo o programa no YouTube. Tati, você é muito linda e simpática. Ou seja, tá na cara que é a primeira vez mesmo que ele tá aqui, né? Ô Jarbas, bem-vindo, viu? A Mariana tá aqui dizendo… Foi a Mariana que falou? Foi que o Michel é o tesouro da CBN. Sentiu agora o Kiko do Chaves, né? Tesouro. Sei. Escuta, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre uma sensação que eu acho que é perceptível por todos nós, de que as pessoas têm estado mais interessadas em saber, e mais do que saber em falar, né? Porque as redes sociais também estimulam as pessoas a falar sobre política. Então, você vai tomar café na padaria, as pessoas estão discutindo política. Você vai no bar, elas estão discutindo política. Às vezes mais que o futebol. Maria Cristina, tem um palpite sobre o que é que mais recentemente pode ter estimulado as pessoas, envolvido ou trazido a política institucional para mais perto das pessoas, do dia a dia delas? Eu me lembro, a gente já discutiu nesse Estúdio CBN também algumas vezes sobre as transmissões ao vivo de sessões importantes no Legislativo brasileiro ou no nosso Judiciário. E a faca de dois gumes que isso é, né? Porque, claro, isso é levar informação para as pessoas em tempo real, né? É ótimo que as pessoas saibam como funciona uma sessão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou uma sessão do nosso Congresso Nacional. Mas isso também, as transmissões influenciam o comportamento dos entes públicos, né? Dos juízes que estão lá protagonizando a sessão do Supremo Tribunal Federal, do STJ, enfim, é só um exemplo, ou do Legislativo em questão. Tati, eu acho que é muito importante que as pessoas se engajem e queiram mais saber de política, porque a gente elegeu um presidente com base no discurso de que a política não é tudo muito sujo, tudo muito abominável, né? E o que a gente estava fazendo ali naquela eleição não era política, era algum outro evento de outro planeta que não fosse política. E as pessoas viram que não, né? O Brasil está numa crise tremenda, né? Não vai ser fácil sair desse buraco. Então, eu acho que eu vejo isso com otimismo, como uma constatação de que se a gente não se ocupar de política, outros o farão, né? E o farão em nosso prejuízo. Então, eu acho que esse despertar da política, ele é uma resposta à crise em que nós nos metemos, e eu acho que é um grito para as pessoas quererem participar e quererem definir, querem ser partícipes do rumo que se vai tomar. Dito isso, né, que é tem uma discussão que é muito presente, eu acho que no jornalismo, de uma maneira geral, e eu acho que vale a pena discutir aqui, o que nós, jornalistas, devemos fazer face a esse interesse de política, né? Você deve responder ao clique, você deve responder ao que as pessoas estão querendo ouvir, ou você deve se arvorar a também dizer para elas algo para o qual elas devem prestar atenção. Por que eu acho que isso deve ser levantado? Porque muitas vezes… Isso é super importante. Pois é, muitas vezes aquilo que
que parece ser o interesse imediato, né? Do que as pessoas estão falando na política, né? Na verdade, esse interesse está sendo movido por algum robô, né? Por alguma manipulação de rede social, né? A Anitta chamou a atenção disso no fim de semana, no feriado, né? Que resolveu tirar o nome do presidente, primeiro bloqueá-lo e tirar o nome de suas postagens, porque ela estava vendo que ela estava dando mídia para ele. Isso, estava reverberando, ele estava usando os seguidores dela, eu acho que são mais de 16 milhões que ela tem no Twitter, para alcançar, para ter repercussão. Então, será que a gente deve ir atrás daquilo que está dando clique, ou a gente deve ter eu diria até a ambição de dizer, olha, ouvinte, olha, leitor, olha, telespectador, tem uma coisa aqui que você não está prestando atenção, mas que é importante também, né? Então, acho que isso deve ser sempre parte das nossas preocupações, né? De chamar a atenção, jogar um pouco luz em algo que não tá pautando, não está clicando, não tá bombando, né? Mas que é motivo de reflexão, de busca de informação, né? Ou talvez a gente tenha que ser esperto e fazer exatamente isso, né? Aproveitar o que está bombando para oferecer para quem está atrás do que está bombando algo que essa pessoa também precisa saber, né? Eu me lembro quando eu fazia coluna de cinema, eu pensava isso, assim, sempre. Eu pensava, bom, eu vou falar sobre o filme que a pessoa está esperando que eu fale, mas além desse, eu vou falar também sobre um outro que eu acho que ela deveria ver. E aí ela escolhe se ela quer ver ou se ela não quer ver. Mas enfim, eu vou dar uma informação a mais, uma opção diferente, uma outra coisa para que ela saiba que existe. E aí, se ela tiver afim, ela vai lá e assiste. E eu acho que esse é muito nosso papel mesmo no jornalismo, né? Sim, falar sobre o que todo mundo está falando, mas trazer profundidade, complexidade, informação, porque às vezes está todo mundo falando e pouca gente tem informação, todo mundo tem muita opinião. Eu ia deixar o Alcoforado para o fim, mas eu acho que eu já vou mandar a bola para ele, porque está aqui bem na sua área, né? Que um comportamento das pessoas em relação à política. Isso que a Maria Cristina traz é importante, né, Michel? A cacofonia das redes versus o que a gente tem como obrigação oferecer para o nosso ouvinte. Quando a gente olha para esses últimos 5 anos, eu acho que a política entrou na mesa de bar, na mesa de jantar, na mesa de casa, porque a gente foi obrigado a fazer parte dela, né? Se há uma tradição no Brasil, e o José Murilo de Carvalho, que é um historiador super importante, maravilhoso, pesquisa isso há muito tempo, né? De as decisões políticas serem tomadas nas altas rodas e a pessoal aqui embaixo fica assistindo isso tudo bestializado. Eu acho que a polarização política jogou todo mundo de algum jeito dentro do debate. Porque a tua relação com a tua família ficou prejudicada, a tua relação com teus amigos ela teve que ser repensada e o teu próprio lugar do mundo também teve que ser visto. Então isso foi o primeiro ponto. Agora há um segundo ponto, como Maria Cristina coloca, que é a entrada dos políticos dentro dessa lógica das redes sociais. Isso jogou a gente lá com muita clareza, né? Não só do domínio dessa linguagem das redes sociais, que obriga eles a falarem de temas muito complexos de uma maneira muito simples, tal como os algoritmos pedem para gerar engajamento e disseminar esse comportamento e essa visão de mundo, mas, sobretudo, a aposta que eles fizeram em linguagens ou formatos muito novos, como o sonho de todo político é virar meme, né? Quando você vê as estratégias do ex-governador João Dória, né? De brincar com a coisinha da calça apertada, da calça larga, ou mesmo o presidente da República apostando em bizarrices para poder ter viralização, ou mesmo Ciro Gomes ou Lula, apostando em memes, em cirão das massas, ou gostando desse tipo de jogo, isso entra na nossa vida com muito mais eficácia. Então, eu acho que a política saiu de uma vez por todas das altas rodas e entrou com uma clareza dentro do nosso dia a dia e dentro do nosso mundo com uma força que as outras gerações talvez não viram. Uhum. E quando a gente olha para o mercado editorial, né, Zé? Estava aqui falando com o Fernando fora do ar, eu me lembro da ocasião de lançamento de Como as Democracias Morrem, que foi, enfim, um livro sobre o qual você falou aqui com a gente. Foi um livro que teve algum sucesso no mercado brasileiro também, mas junto com ele vieram vários outros títulos muito parecidos, dando conta desse movimento da extrema-direita, dando conta
do movimento das redes sociais e o quanto essas duas coisas juntas podem enfraquecer e até matar democracias pelo mundo. Isso, de alguma maneira, tem a ver com o que a gente estava falando aqui com a Maria Cristina e com o Michel, não? O interesse crescente das pessoas pela política ou pelos movimentos políticos. Tem, acho que tem. Na verdade, acho que essa discussão do político, da política, na verdade, ela está muito atrelada à própria manutenção da democracia, né? Então, na verdade, o debate que surge, que a gente vê mais intensificado, eu acho que é o que você está falando, é o quanto que a extrema-direita puxou esse debate para uma implosão mesmo do sistema democrático. O político parece que ele ficou nesse pêndulo, né? Não é uma discussão entre perspectivas diferentes, né? De um Estado democrático, mas a discussão que está sendo colocada agora, ou que está sendo verbalizada no Brasil, talvez de forma meio não muito clara, é se vale a pena o país ter uma democracia ou não. Então, na verdade, acho que esses livros eles surgem muito por conta do Trump, obviamente. São livros, na maior parte deles, escritos por autores americanos que já percebiam ali naquele movimento do Trump um processo de implosão da democracia como a gente conhece. E que, obviamente, no caso brasileiro, teve uma reverberação enorme. Acho que as pessoas começaram também a tentar entender o que é democracia, para que serve, o que é melhor. Isso é uma questão que a gente não tinha há alguns anos e agora tem, né? As pessoas estão se perguntando, mas democracia é melhor? Por quê? Né? A força do regime militar, do fastio com aquela ocupação militar que o país sentiu por tanto tempo, meio que tirou esse debate da nossa vida social, né? A gente considerou, a partir de 89, pelo menos, de que democracia era melhor e ponto. A gente não estava mais questionando isso. E agora a gente está escrevendo livros para falar, democracia é melhor e tudo isso que está acontecendo aí no nosso entorno é para acabar com isso, entendeu? Ou seja, a gente está tendo que articular isso de uma forma muito sofisticada para entender e para contra-argumentar o que está acontecendo nessa selva digital que vocês estavam comentando aí. Uhum. Numa rápida pesquisa aqui, a Tati falou de como as democracias morrem, tem como a democracia chega ao fim. Eu tenho todos. Essa minha biblioteca tá completa. O povo contra a democracia. Tem mais aqui. Ruptura, a crise da democracia liberal. Esse de Manuel Castells, que é espanhol. A grande regressão, debate internacional sobre novos populismos. E queria lembrar... Você pode pôr o da Patrícia aí também, a máquina da Miriam do Leitão. ódio. A Miriam Leitão, recente, ela esteve aqui com a gente, que é a democracia na armadilha. Também. É ótimo, é ótimo. Por outro lado, então, a gente tem um interesse mais crescente das pessoas, ou maior, das pessoas, pela discussão política, mas tem muita gente que entra só na cacofonia mesmo, né? Que entra só na barulheira. Acabei de receber um e-mail, Michel, por exemplo. A Anitta bloqueou o atual presidente e abriu para um político corrupto que afundou o nosso país por 14 anos, uma vergonha. E eu respondi, você entendeu o que ela fez? Porque para ter opinião, em geral, seria razoável que a gente baseasse a nossa opinião em informação. E aí a gente vai cair na dificuldade que a gente tem nos tempos atuais. E nesses 5 anos, eu não sei como vocês percebem isso, mas eu acho que a dificuldade aumentou demais. De fazer as pessoas acreditarem na realidade, né? Porque quando cada um tem a sua realidade, de acordo com o que vê na sua timeline. Aliás, ontem eu vi o dilema das redes, é por isso que eu tô falando isso. De acordo com o que vê na sua timeline, se você acredita que tudo que tá aqui é a realidade, a gente tem um problema muito sério, né, Michel? Então, eu acho que esse fenômeno se acirra nos últimos 5 anos, sim, né? Tem até, inclusive, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela foi editora daquela revista New Yorker. Um nome japonês, o livro se chama A Morte da Verdade.
E ela genialmente vai mostrar que desde a disseminação das redes sociais ou das plataformas digitais... Michiko Kakutani. É um livro que é um chuchu. Não sei se o Godoy já leu, mas vale muito a pena. É um chuchu. É muito interessante, muito bem escrito. É um pequeno ensaio. E ela mostra que as plataformas digitais proporcionaram que muita gente tivesse voz. Gente que estava sem voz no passado. E isso foi muito positivo, porque a gente começou a repensar a história. Não é só aquela história com H maiúsculo, escrita pelos livros de história. E a gente começou a trazer outras variáveis, né? Outros lados, outros pontos de vista para essa visão. Mas ela também fala de um risco enorme que ali, naquele momento, as versões começaram a importar mais do que os fatos. Então, não interessa só os diversos pontos de vista sobre a história, mas, sobretudo, as múltiplas histórias. E se são múltiplas, todas valem. Sendo aquelas que são baseadas em fatos ou aquelas que são baseadas só em vontade. E isso deu nesse jogo, que eu brinco que é seríssimo para a democracia e para a sociedade. Porque a sociedade, a vida social, mesmo a vida democrática, ela cobra que, apesar das nossas diferenças, a gente comungue do mesmo colchão para ter diálogo. Sem o mesmo colchão de percepção da realidade, sem o mesmo colchão de percepção do que é a vida, a gente não consegue dialogar. E é o mundo que a gente está vivendo agora, né? Cada um apegado às suas boias, acreditando no que quer e dialogando ali, sem levar em consideração o que o outro está falando, só o que você está querendo dizer. Maria Cristina. Pois é, Tati, ouvindo aí a sua descrição do e-mail, e eu queria fazer uma homenagem a esse estúdio, porque eu acho que esse estúdio sempre tratou a informação como ela é. E o que é informação? Às vezes nós jornalistas lidamos com esse dilema todos os dias. Informação é aquilo que a gente lê nas redes, informação é aquilo que mesmo um jornalista joga ali como informação, como algo, informação aqui em primeira mão. Não, isso é um dado, né? Isso é parte de uma história. A informação é quando este dado é situado no tempo, no espaço e nas suas motivações, né? Então, você, para informar, né, primeiro, não basta estar na rede para ser informação, não basta nem ser de um jornalista a informação. Se você não circunstanciar aquele dado, aquilo ali não vira uma informação, porque esse dado tem que ser coberto pelo significado dele. E isso se dá no confronto com aquilo que ele não representa, né? No confronto com o debate. Então, a informação percorre os mais diversos corredores para ela se formar. Eu acho que esse estúdio faz isso. E eu acho que a ouvinte deve se atentar de que esta informação que foi trazida pela Anitta, né, que ela bloqueou, né, esse dado aí da atividade dela de rede social, né, ela bloqueou o presidente da República. O que significa este dado, né? Que informação ele pode produzir? Ele produz a seguinte informação, né, que as redes sociais estão sendo usadas para desinformar em grande parte as pessoas. É isso que a gente pode concluir desse gesto da cantora, né? Ou que, como ela mesmo disse, ele estava se aproveitando do engajamento que é dela, para desinformar. Para desinformar. Isso. Só para dar uma informação, a CPI da fake news foi enterrada praticamente. Quer falar sobre isso, Maria Cristina? Ela foi enterrada. Vai sair porque, em grande parte, a gente vê. Isso é reflexo da força do presidente da República no Congresso Nacional. É um pouco daquele desdobramento que eu começava a falar aqui no início nessa nossa discussão. O presidente que se elegeu contra essa política agora se vale dela para fazer sua campanha, é o Centrão que está apoiando, e para seu projeto de poder, né? É um projeto de poder que está casado com o Centrão. Basta ver o que a gente está assistindo na Petrobras, gente. Ele insiste, parece um assunto de empresas, mas não, é absolutamente político o que está acontecendo lá. É um projeto que une o presidente da República, o Centrão e uma grande parte aí desses meios militares em torno do presidente da República. É um projeto de perpetuação no poder.
E acho que esse enterro da CPI das fake news demonstra que nada que venha a afetar o presidente da República, o seu entorno e a sua família tem chance de prosperar. Tem um ouvinte falando aqui, muito engraçado no chat, uma frase por vez, assim. Ele mandou, como pode terra plana? Aí mais para baixo, ainda se acham inteligentes. Mas é meio isso, assim. Como pode terra plana? Como pode? Como pode que a gente esteja discutindo coisas como essa? A sério, eu nunca na minha vida achei que a gente fosse chegar nesse ponto. O Michel já, ele tá aqui balançando a cabeça como quem diz, eu que tô aqui dizendo para onde vamos há bastante tempo, já sabia que chegaríamos a esse ponto. Tô aí avisando vocês há quanto tempo, né, Michel? Não, tá difícil de acreditar. Cada dia é uma prova, uma aprovação, mais do que uma prova. Francamente. O que você ia falar, Fê? Zé, não, nosso tempo tá acabando. Zé, eu queria saber, o que de legal você recebe dos ouvintes que acompanham o Clube do Livro, que te escrevem, que entram em contato com você pelas redes? O que é legal? Vocês são ótimos, mas a melhor parte é essa. Essa parte é muito legal. Vocês são ótimos, mas eu gosto mais dos ouvintes. Porque é demais, né? Porque quando as pessoas elas me mandam mensagem para saber qual vai ser o livro do mês, ou tô acompanhando, ou agradecem uma dica. Eu sei que é tipo uma gota no oceano, mas o livro ele tem uma capacidade de duração dentro das pessoas, né? Que quando alguém indica, não é à toa que o boca a boca, apesar do boca a boca hoje também ser muito digital, não é à toa que o boca a boca ainda funciona. É um negócio que tem mais de 2000 anos, né? Que alguém vai falando pro próximo. Porque, na verdade, o efeito de receber uma boa dica de livro de alguém, ela dura para a vida inteira. Você sempre lembra, putz, eu comecei a ler tal autor, porque aquele cara, aquele meu amigo da faculdade lia, e eu fui ler e gostei. Nossa, eu não esqueço mais dele. Eu esqueci dele, mas eu lembro do livro que ele me indicou. É isso, né? Então, acho que essa parte, acho que é a melhor parte, acho que mais me motiva a continuar a fazer o trabalho de formiguinha aqui na rádio. E isso é perceptível, né? Só andar pelas redes do Zé que a gente vê o quanto de ouvinte que passa por lá e fala que, putz, lá vem o Zé, vou ter que aumentar minha pilha. Se pra mim é assim, imagina pros ouvintes, né? Michel, interação com os ouvintes. O que é que você recebe de ouvinte? Que passagem você pode nos contar que tenha te marcado com alguém que te ouve? Em geral, eu fico muito feliz quando eu recebo os ouvintes dizendo caramba, Michel, nunca tinha pensado sobre isso antes. Ou, Michel explode minha cabeça. Eu amo quando vem isso. Porque é difícil pra caramba nesse tempinho que a gente tem contar uma história e fazer aquilo que Maria Cristina colocava muito bem, que é dar uma informação. Tem uma definição ótima de informação que é de um antropólogo chamado Gregory Bateson. Ele diz que informação é todo dado que gera transformação. Então, quando você tem um dado, né, quando você conta alguma coisa pra alguém e aquela pessoa começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, eu acho que é um retrato de que a gente tá fazendo o que precisa ser feito. Então, quando eu recebo esse tipo de comentário, em geral eu fico feliz pra caramba. Maria Cristina sempre ganha aqui uma maçã da Aninha no nosso chat, que é a nossa ouvinte adolescente. Ela sempre oferece uma maçã pra mim, uma pra você e uma pro professor Pasquale. E ela, toda vez que você sai do ar, ela escreve tudo é política e matemática. Conta, Maria Cristina, da sua relação com os ouvintes. O que é que te chega? Pois é, Tati, foi curiosíssimo quando eu comecei aqui no estúdio, porque eu sempre, assim, a maior parte Maria da minha Cristina, carreira... eu vou ter que te interromper. E vou fazer uma coisa que eu sei que você ama que eu faça, que é te atrasar um pouco. Só para não perder o costume. Sabe o que aconteceu? Eu olhei pro relógio. E o relógio está contando para mim que são 3h31. Então, sem querer ser rude, eu vou te pedir licença para a gente cumprir o relógio dessa rádio, atualizar os nossos ouvintes sobre os fatos que acontecem agora no Brasil e no mundo. E já a gente vai saber essa história da Maria Cristina quando ela... Maria Cristina está aqui desde o dia 1, literalmente. Ela é nossa comentarista desde o primeiro dia e esteve na estreia desse Estúdio CBN. Então... nada melhor do que fechar esse primeiro bloco com ela, depois do Repórter CBN. Mas a gente, Maria Cristina, tava... Bom, Michel e Zé falaram um pouco sobre a relação deles com os ouvintes. Maria Cristina ia começar a contar, tivemos que parar para o Repórter CBN, mas quero
imediatamente lhe dar a palavra de volta, Maria Cristina. Ou, como diz aqui o Clube Estúdio CBN, nosso fã-clube, Estúdio CBN, há 5 anos atrasando a Maria Cristina Fernandes. E eu ainda estou aqui, né, Tati? Para você ver o quanto que eu tenho um coração largo. Você é maravilhosa, Maria Cristina, maravilhosa. Mas conte, você ia dizer sobre o começo de tudo aqui neste programa. Pois é, Tati. Os ouvintes me ofereceram uma experiência muito distinta do que é ser jornalista. E eu vou dizer por quê. Porque a maior parte da minha experiência como jornalista foi em jornal econômico, né? Eu sempre escrevi para um público mais focado, né? Eu tenho 22 anos de valor econômico. Antes eu trabalhei 5 anos na Gazeta Mercantil. Eu trabalhei na Veja, na época, no Jornal do Comércio, no Recife, onde eu comecei. Mas a maior parte da minha vivência como jornalista foi nesses 2 jornais para um público, e sempre diante de uma tela branca, né? Eu sempre me senti muito mais à vontade. Eu sempre disse assim, eu não sei falar, gente, como é que eu vou fazer rádio? Pelo amor de Deus, né? Eu ia dar uma aula para que coisa, o lábio de baixo tremia, de nervosismo, né? Então, como é que eu vou falar, né? Mas aí eu vi que eu deixei de ser editora, eu tinha que... sou colunista no Valor, eu tinha que viver mais do que das opiniões, dos meus comentários, daquilo que eu produzia. Eu digo, não, eu vou topar isso. E aí foi muito curioso, porque vizinhos, né? Eu moro na mesma casa há quase 25 anos, né? Vizinho, sim, mas eu ouvi você. O vizinho uma vez me interpelou, eu ouvi você. Nossa, você leva jeito, você deve investir nisso. Eu digo, poxa, eu tenho tentado. É ter que o vizinho falar, viu, ouvintes? Porque a gente aqui falando para ela todo dia, ela ficava, mas você tem certeza? O vizinho Não, mas assim, olha, eu tenho tentado nos últimos 35 anos, eu tenho tentado. Mas eu fico feliz que você tenha me ouvido e que isso, né? Mas é que, enfim, então a rádio proporciona isso. Eu devo dizer que nesses 5 anos eu me descobri jornalista de uma outra maneira e eu agradeço muito aos ouvintes por isso. Você se saiu maravilhosamente bem, Maria Cristina. Você é o nosso farol político. Eu ia falar disso. De onde surgiu esse farol político, gente? Onde que foi? Foi a gente comentando ou foi algum ouvinte que falou alguma coisa? Fui eu. Eu sei que agora a Maria Cristina Fernandes vai participar de vez em quando do assunto com a Renata Lopretti. Adivinha o que a Renata diz? O farol político. Falou pro farol político. Uma opinião aí. Virou uma alcunha. Muito bom. Fazer uma vinheta. Exato. O farol político. Olha, eu quero agradecer muito vocês 3 por compartilharem com os nossos ouvintes todo dia, no caso da Maria Cristina, toda semana, no caso do Michel e do Zé Godoy, um pouco do repertório e do conhecimento de vocês, que a gente sabe que é muito vasto, muito profundo. Eu e o Fernando, a gente... eu vou falar por mim, porque o Fernando tá aqui, muito ruim, né? Falar no nome de alguém que tá aqui, né, Fernando? Você fala aí você. Mas eu sou muito... contente mesmo por ter vocês aqui. Vocês fazem com que a gente seja melhor, seres humanos melhores, com repertórios mais variados, mais amplos, com pontos de vista diferentes para olhar. Acho que os nossos ouvintes são sortudos por terem vocês aqui. Então, muito obrigada por esses 5 anos ou pelo tempo que vocês estão com a gente e que venham muitos anos mais pela frente. Obrigada, Michel. Eu que agradeço, desejo 50 com essa trupe toda, né? Vai ser bom ver todo mundo envelhecer juntinho. Maria Cristina, maravilhosa. Muito obrigada. Um beijo, Tati, Fernando, parabéns a vocês. Eu que agradeço. Enquanto todos os meus vizinhos aqui não me conhecerem, vocês não vão se lembrar. Eba! Adorei, melhor notícia. Zé, brigadíssima, viu? Obrigado, Tati. Obrigado, Fernando. Parabéns. Grande abraço. Eu nunca fui ao estúdio em São Paulo. Espero, quando acabar a pandemia, ir e dar um abraço pessoalmente. Pelos 5 anos sem abraços. Por favor, venha. Venha mesmo. Quando você estiver em São Paulo, venha aqui nos ver. Um beijo pra vocês. Brigadíssima, gente. Até amanhã pra Maria Cristina. Até amanhã pro Zé Godoy. Não, até sexta pro Zé Godoy e pro Michel. Obrigada. Beijo. Valeu.